Graça e paz, irmãos. Como o pastor Rubem disse, nós estamos nas comemorações dos 78 anos da igreja, mas também nós estamos aí, calhou, que no mês de outubro é o mês também que nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Então nós estamos, na verdade, conjugando esses dois temas, Aniversário da igreja, aniversário da Reforma Protestante, para a gente poder refletir aqui. Se não for incômodo para você ficar de pé mais uma vez, mas eu queria muito que você lesse comigo esse texto, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Depois você abre na sua Bíblia aí, mantenha a Bíblia aberta para que você possa também ir refletindo no texto, na forma como está descrito na sua versão que você tem nas mãos aí. Vamos ler juntos? Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Pode se assentar. Como eu estava dizendo então, em outubro, nós comemoramos esses 500 anos da Reforma Protestante. Mas na verdade, assim, uma parte significativa dos cristãos chamados protestantes não sabem nada sobre a história do protestantismo. E na verdade, assim, boa parte de nós cristãos que nos chamamos protestantes, nós nem sabemos as diferenças entre igreja e igreja. E, na verdade, nós nem sabemos os motivos que levaram Martinho Lutero a fazer a chamada Reforma Protestante. Isso faz com que o movimento protestante pareça ser um bando de gente rebelde sem causa, não é? Hoje, como nós temos esse veículo, que é o veículo da internet, as redes sociais, é muito comum nessa época você ler coisas sobre isso. Então você tem aqueles que atacam a reforma, aqueles que defendem a reforma, mas se torna muitas vezes um diálogo de tolos. Porque de um lado e de outro, muita gente não entende nada, não conhece nada. E dá a impressão então de que o movimento protestante é um movimento de pessoas rebeldes sem motivo nenhum, que romperam com uma igreja que estava esbanjando saúde, porque não conhece de fato a história. A Reforma Protestante, ela se deu no meio de um turbilhão de eventos e envolveu um monte de gente. O Martinho Lutero é o ícone, talvez assim a pessoa considerada a mais importante da Reforma. Mas ninguém faz uma reforma sozinho. E ele não foi o responsável na totalidade da reforma, mas é um ícone importante. Isso porque no dia 31 de outubro de 1517, ele foi na catedral, na capela de Wittenberg, na Alemanha, e cravou lá 95 teses que protestavam contra a igreja vigente na época, chamada Igreja Católica. E teve motivos para isto, Wittenberg é uma cidade que existe até hoje, uma cidade de 50 mil habitantes na Alemanha, e a capela onde ele cravou aquelas teses, hoje é uma igreja luterana, não mais uma igreja católica. É óbvio, tinha que ser, então ele foi lá e cravou essas 95 teses, e esta é a data que nós contamos. Por isso, dia 31 de outubro vai ter um culto aqui em Americana, envolvendo a igreja presbiteriana, as chamadas igrejas históricas reformadas, onde vai ter um grande coral cantando e tudo mais. Nós estamos envolvidos nisso. É por causa desta data que celebra-se então os 500 anos da Reforma Protestante. Por conta disso, eu quero me concentrar um pouco aqui, nessa introdução, nos acontecimentos que rondaram aquele 31 de outubro lá. Para que a gente entenda um pouco dessa história, o que aconteceu em meados de outubro de 1517. Sabe que em fins do século XV e início do século XVI, a igreja, ela já havia agregado uma série de coisas
aquela fé simples que os apóstolos deixaram. É difícil, na verdade, a gente dizer exatamente quando as coisas começaram. Mas se você pesquisa hoje na internet, você encontra algum tipo de gráfico que mostra desvios, né? O que começou a desviar, quais foram as primeiras coisas, as primeiras posturas. Nós sabemos que até hoje nenhuma igreja é pura, né? Todos nós temos uma porcentagem de Bíblia, de fundamento bíblico, e toda igreja tem uma porcentagem de tradição. Coisas assim que nós fazemos e não sabemos por que nós fazemos. Então, naquela época a igreja já havia agregado uma série de tradições. E muitas dessas tradições se tornaram desvios teológicos muito sérios, que foram pervertendo aquela fé dos apóstolos. A igreja, ela comercializava quase tudo. Porque começou-se então campanhas que envolvia dinheiro, por causa de algumas propostas que a igreja tinha de expansão e de construção de algumas catedrais. E por conta disso, então, surge um monte de coisas inovadoras, tentando levantar recursos. Nesse contexto, vai surgir um homem chamado Johann Tetzel, que é alguém assim, quando você pega qualquer livro de história da igreja, vai aparecer o nome do Johann Tetzel. Esse era um monge dominicano, ele aparece na Alemanha, e ele vai por todos os lugares, vendendo uns certificados, chamado certificado de indulgência. A ideia do certificado era assim: você tem algum pecado e está difícil ser perdoado por esse pecado, tem um certificado aqui. Mais que isso, Tetzel ele vendia assim: olha, você tem alguém que já morreu e você não sabe onde a pessoa está, não sabe se ela foi para o céu. Lembra que a esta altura a igreja acreditava em céu, inferno e purgatório como um lugar de mediação, né? Então o Tetzel dizia assim: olha, se você comprar esse certificado, um ente querido seu, a sogra, sei lá, alguém que morreu que você ama demais, se você comprar esse certificado, ela sai do purgatório e ela vai para o céu. E ele vendia isso. E as pessoas iam comprando isso. Muita gente, movida pela piedade cristã, acreditava nessas coisas. Era o povo simples da Alemanha. E o povo ia comprando esses papéis, esses certificados, né? A propaganda que ele anunciava era mais ou menos isso. Opa, eu não coloquei coisa ali, ó. Era mais ou menos isso aí, ó. Assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório irá saltar. E ele saía pela rua dizendo isso. Quando a moeda fazia o barulhinho no fundo do cofre, a alma já sai do purgatório. Essa era a propaganda, era um marketing que Tetzel fazia. E as pessoas então ia comprando essas coisas, né? Ia comprando. Tetzel, na verdade, ele estava vendendo certificados porque em Roma estava construindo a Basílica de São Pedro. E o Papa precisava de dinheiro para isso. Então, a ideia era por todos os lugares na Europa conseguir vender certificados para que conseguisse arrecadar então esses fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Esse era o motivo. Tudo isso refletia a ambição dos papas, que queriam muito dinheiro. E os papas ensinavam à igreja que o perdão dos pecados poderia ser obtido através de 3 Cs: de contrição, de confissão e de contribuição. Essas 3 coisas eram importantes para conquistar o perdão de pecados. Tinha que estar contrito, tinha que confessar, mas tinha que contribuir também, né? E com isso, então, as pessoas alcançavam o perdão dos seus pecados. Essas notícias chegam à Universidade de Wittenberg. E lá na universidade, tinha um professor, um monge agostiniano, doutor Martinho Lutero. Quando ele fica sabendo do que Tetzel estava fazendo pelas ruas, ele fica furioso. E ele toma 3 posições.
Uma delas, ele escreve essas 95 teses contra a venda de indulgências e contra práticas da então Igreja Católica. E ele fixa essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. A ideia, talvez a gente não entenda muito isso, mas na época era comum afixar documentos em lugares públicos, que era para chamar as pessoas para o debate. Venha debater esses assuntos. Mas a história diz que ninguém foi debater os assuntos. Ninguém quis debater aquelas 95 teses de Lutero. Mas elas se tornaram muito conhecidas. E essas 95 teses custaram a excomunhão de Lutero da Igreja Católica. Lutero também disse às pessoas que estavam mais próximas dele os erros que estavam acontecendo, os absurdos, as heresias. E ele foi então influenciando pessoas. E ele foi mostrando que aqueles certificados que o Tetzel vendia estavam escritos em latim. O pessoal nem sabia o que estava escrito lá. E muitos deles estavam escrito nada, não dizia nada. E as pessoas guardavam aquilo com carinho, achando que o certificado dizia que a alma havia saído do purgatório. E nem isso dizia, porque era em latim. E ninguém sabia latim, porque eles estavam na Alemanha, não é? Imagina se o povo humilde ia saber latim. E Lutero também exigiu que toda essa questão provocada pelo Tetzel nas ruas fosse discutida pelos professores da universidade. E ele começa então a provocar uma revolução. Com isso então, aqueles que se uniram a esse protesto de Martinho Lutero foram chamados de protestantes, né? Porque estavam protestando juntamente com ele, fazendo coro com ele aos protestos, às 95 teses que ele havia colocado lá na capela de Wittenberg. Não dá para aprofundar muito nisso aqui, mas entenda que Martinho Lutero, de início, você lê, e é possível ler, basta pesquisar na internet, você consegue ler as 95 teses. De início, Martinho Lutero não tinha uma fé pura, saudável. Ele continuou acreditando no purgatório, por exemplo, não é? Então, Lutero não foi um reformador assim que de repente ele se converteu de tudo. Não. Ele manteve muitas das coisas que a igreja havia estabelecido. Ele protesta contra algumas coisas. E entenda que a intenção primeira de Martinho Lutero não era criar um movimento novo, mas era corrigir a igreja. Na cabeça dele, por ele ser um doutor de uma universidade, ele conseguiria provocar na universidade um jeito, um estado de coisas aonde a igreja ia dar atenção à universidade, ia mudar. É isso que ele pensava. Ele não queria criar um cisma dentro da igreja, mas ele queria que a igreja repensasse as suas práticas. Mas infelizmente, isso acabou não acontecendo. Então, anos mais tarde, no período chamado da Contra-Reforma, porque aí então, lógico, a igreja ela reagiu a isso, bispos, arcebispos, papas começaram a se reunir e começaram a criticar um movimento chamado protestante. Então nós temos o chamado período da Contra-Reforma. E nessa Contra-Reforma, a gente não sabe exatamente quem começou isso, mas começou a se sistematizar a reforma em cima de 5 fundamentos, 5 pilares da reforma protestante. Não foi o Lutero quem disse isso, mas foram pessoas depois, porque nesse movimento tem Ulrico Zwinglio, tem João Calvino, tem outros que vão surgindo. E alguém lá em algum momento diz que os fundamentos da reforma estavam em cima desses 5 solas, né? Por que solas? Porque o que a igreja usava como Bíblia era a Vulgata Latina. A igreja só usava a Bíblia em latim. Então, evidentemente, os enunciados estão em latim. Isso é latim. Você está aprendendo latim nessa noite. Você não está aprendendo a latir nessa noite, né? Mas está aprendendo latim nessa noite. Então, esses 5 fundamentos, né?
que tem o sola é o só, somente, né? Sola Escritura, só Escritura, somente a Escritura. Solo Christus, somente Cristo, né? Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Então, sobre esses 5 pilares, a reforma se estabeleceu, foi tomando proporção. De modo que hoje, nessa época de outubro, muitas igrejas, muitos congressos estão conversando sobre esses 5 solas. E nós não queremos ficar fora disso também. Mas hoje eu quero chamar a atenção para esse primeiro sola, né? O chamado sola Escritura. Somente a Escritura. E cada domingo à noite, alguém estará aqui falando sobre um desses solas. E eu quero convidar você a participar, porque vale a pena, porque assim nós estamos conhecendo profundamente quais são as nossas raízes, de onde nós viemos e quais são os alicerces da nossa fé, hoje chamada fé batista. Então, a reforma, ela veio reafirmar que somente a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Agora entenda que inspirada, como o texto que nós lemos em 2 Timóteo no início, não tem a ideia nossa de inspiração. Porque nós temos essa ideia de que, estou inspirado hoje, vou fazer um bolo. Não é assim que a gente fala? Nossa, hoje eu estou inspirado, vou fazer uma faxina na casa. Né? Tem gente que se inspira para um monte de coisa esquisita, não é? Mas quando diz que a Escritura, ou toda a Escritura é inspirada por Deus, significa que ela foi literalmente expirada por Deus. Ela vem do sopro de Deus, da boca de Deus. Então, um dos pilares da reforma afirma justamente isso. Só a Escritura que vem da boca de Deus. O que eu falar da minha cabeça aqui não vem da boca de Deus, né? O que vem da boca de Deus é o que está na Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus. Isso é importante entender. Mais que isso, a reforma ela veio afirmar que a revelação de Deus não era continuada. Ou seja, que Deus não continuava se revelando ao longo da história, como se cria naquela época. Mas o que Deus tinha para falar, já havia falado. E o que Deus falou está na Bíblia. E, gente, essa é uma coisa que nós precisamos resgatar hoje. A obra do Espírito Santo na experiência individual, na experiência pessoal, na experiência de um indivíduo, não pode ser desvinculada com as Sagradas Escrituras. Deus determinou que fosse assim. Nós temos um livro com 66 livros que vieram da boca de Deus. Não faz sentido imaginar que Deus falará hoje alguma coisa que vá contra aquilo que Ele deixou escrito. Por isso que boa parte de nossas igrejas hoje chamadas evangélicas não são de fato protestantes. Porque elas não têm compromisso com isto. Para elas, Deus continua falando ainda. E coisas das mais esdrúxulas possíveis. Entenda, nós não estamos afirmando que Deus não fala mais. Deus continua falando. Mas o que Deus fala tem a ver com as Escrituras. Não pode ir contra as Escrituras. Por isso que a palavra bíblica e não a experiência pessoal é o teste da verdade. Ninguém pode dizer assim, olha, mas Deus falou comigo. O que Deus falou com você? Se for alguma coisa que vá contra a Escritura, Deus não pode ter dito isto. Não faz sentido, não é? Só que boa parte do movimento chamado evangélico hoje gosta disso.
desculpa a expressão, mas tem uma tara por isso. São tarados por isso. Gosta de ir na igreja, e o pastor começa a dizer coisas. Deus está dizendo que nessa semana vai acontecer não sei o que na sua vida. Deus está dizendo que esse marido teu vai morrer, que Deus vai te dar um marido muito melhor para você. A irmã diz, aleluia, é isso que eu quero. A gente é tarado por isso, a gente gosta disso, né? A gente sente uma certa atração por isso. A gente gosta desses movimentos onde as pessoas não estão fixadas na palavra de Deus, mas saem falando coisas. Deus mandou dizer para você não sei o quê. Mas se Deus mandou dizer alguma coisa que não está na Escritura, não pode ser Deus que está falando. Porque um dos fundamentos da reforma é somente a palavra. Somente a palavra. Então, decorrente disto, vem essa ideia de que só a Bíblia tem autoridade sobre a fé e a conduta dos cristãos. Nenhum padre, nenhum papa, nenhum pastor pode dizer para a pessoa o que ela deve fazer, se isso não estiver nas Escrituras. Entende isso? Eu não posso dizer para você, eu quero que você faça isto, mas aonde que está na Bíblia isso? Não interessa. Eu sou pastor, eu tenho autoridade, estou dizendo para você que você tem que fazer isso, ponto e fim. Não pode. Só a Bíblia tem autoridade sobre a fé, sobre a conduta dos cristãos. Ninguém pode cercear, ninguém pode impor a parte das Escrituras. Isso é herança da reforma protestante. Sabe que, voltando lá à história de Lutero, diz que em 1521, portanto, 4 anos depois que Lutero havia cravado aquelas 95 teses na capela lá de Wittenberg, houve uma assembleia imperial numa cidade pequenininha na Alemanha chamada Worms. E ali se reuniram bispos, arcebispos, tudo comandado pelo imperador de Roma na época, o Carlos V. E reúne-se então essa grande assembleia e chama o Lutero. E diz a história então que a ideia era julgar esse subversivo Lutero, querendo saber o que você tem escrito durante esses anos todos aí, né? 4 anos já, desde que ele havia cravado aquelas 95 teses lá. Diz então que naquela assembleia, um homem chamado Johann von Eck, que era assistente do arcebispo de Trier, ele era o interrogador de Lutero. Diz que ele chamou Lutero e sobre uma mesa tinha folhetos, panfletos, pequenos livretos que Lutero havia escrito contra a igreja vigente. E diz que o von Eck chama o Lutero e diz assim, esse material é seu? Foi você que escreveu? E diz a história que o Lutero vai lá, fica olhando aquele material e diz assim, sim, eu escrevi tudo isso aqui, né? Aí diz então que o von Eck diz assim para Lutero, você vai se retratar dessas heresias todas aqui? Nós estamos te dando a oportunidade nessa assembleia, perante o imperador, perante as autoridades da Alemanha, para que você se retrate disso aqui. Diga que nada disso aqui é o que você pensa, que você vai abandonar, renegar tudo isso aqui. E diz a história que o Lutero, percebendo que era tão importante a sua resposta naquele momento, ele pediu 24 horas para responder por escrito aquelas indagações. E foi concedido a ele 24 horas para que ele voltasse à presença da Assembleia, e a expectativa era que ele pudesse se retratar. E diz que no dia seguinte, lá estava o Martinho Lutero,
E diz que ele chegou lá com seu capuz de monge, pegou um papel e começou a ler uma resposta que dizia assim: desde que vossa serena majestade e vossas senhorias buscam uma resposta simples, eu a darei assim, sem chifres nem dentes. A menos que seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por mera razão, pois não confio nem no Papa, nem nos concílios somente, pois é bem sabido que eles frequentemente erram e se contradizem. Eu estou atado pelas Escrituras que já citei, e a minha consciência é escrava da palavra de Deus. Eu não posso e não irei me retratar de nada, já que não é seguro nem correto agir contra a consciência. E é neste dia que o Lutero recebe uma bula do Papa, dizendo que ele estava excomungado da Igreja Católica, né? Por causa dessa resposta que ele deu. Eu estou atado pelas Escrituras, a minha consciência é escrava da palavra de Deus. Nada mais me guia a não ser a palavra de Deus. E foi muito importante essa declaração do Lutero. E é por causa disso que depois começaram a dizer que um dos fundamentos da reforma é somente a Escritura. Decorrente disso, duas convicções eu acho que nós precisamos ter hoje aqui. Primeira convicção é que a Bíblia é suficiente. Entenda isso. Nós precisamos voltar a crer na suficiência das Escrituras. Significa dizer que eu não preciso de mais nada a não ser uma Bíblia. Só isso. E o que a Bíblia diz é suficiente para nós. Nós precisamos resgatar isso. O Salmo 19, versículos 7 a 14 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A palavra, ela tem poder para fazer tudo isso. Para que eu preciso de outra coisa? Precisamos voltar a crer na suficiência da palavra. A palavra é suficiente. Eu não preciso de novas revelações. Me admira que justamente as pessoas que ou fazem, ou buscam, ou se atraem por novas revelações, são pessoas que conhecem muito pouco a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Como é que você pode ter a ousadia de dizer que Deus falou uma coisa nova, se o que Deus já falou você não conhece, nunca leu, nunca se preocupou, nunca entendeu o todo das Escrituras, não é? Tudo que é necessário para a nossa salvação, santificação, serviço, já está nas Escrituras. Se você não é salvo é porque você não quer. Se você não é santo é porque você não quer. Se você não serve é porque você não quer. Porque nas Escrituras tem ferramenta para tudo isso. Te leva à salvação, te conduz à santificação, te coloca no serviço. As Escrituras fazem isso, né?
elas são suficientes. Jeremias 23, 28 e 32 dizem assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Todas as vezes que eu já lidei com gente que foi alvo do sonho de alguém, ou da revelação de alguém, eu pergunto: o que isso mudou? Nada. Nada. E se muda alguma coisa é para pior, nunca é para melhor, não é? A palavra é suficiente. Nós precisamos recuperar esse conceito da suficiência da palavra de Deus. Tem muita gente querendo que Deus fale uma outra coisa, mas o que Deus falou já está registrado nas páginas da Bíblia. Para de ser preguiçoso, vai ler, né? Mas para de querer coisas novas, se você ainda não sabe o que está lá. E uma segunda convicção que nós precisamos ter é que a Bíblia, ela não é só suficiente, mas a Bíblia, ela é eficiente. Isaías 55, versículos 10 a 11, diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Deus diz isso. A palavra que sai da boca dele é eficiente. Não volta para ele vazia. Escritura, como única fonte escrita de revelação divina, que Deus revelou através dela, é também a única para constranger a consciência do ser humano. Ela é eficiente. Eu já conversei com gente, você conversa com a pessoa, e a pessoa parece que não muda, não entende, não se arrepende. Às vezes no final da conversa, depois de 1 hora conversando, eu digo para ela assim: ó, deixa eu só ler um versículo da Bíblia então para você, e nós vamos orar, tá bom? Tá bom. Aí eu leio o versículo da Bíblia, quando eu olho a pessoa está chorando em prantos. Eu falei: puxa vida, perdi um tempo danado, né? Porque eu perdi um tempo danado falando da minha palavra. A minha palavra não constrange a consciência do indivíduo, mas a palavra de Deus é eficiente. Ela faz o que nós não podemos fazer. Entenda que, como nós lemos no início, a Bíblia não é só inspirada, ela também é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar a pessoa na justiça. Nenhum pastor, nenhum líder fica dizendo para a pessoa toda hora: para de fazer isso, para de fazer aquilo. A gente instrui. Mas uma pessoa que entende que a Escritura é suficiente e é eficiente, ela vai mudar com o poder da palavra de Deus na vida dela. Ninguém precisa constrangê-la a isso. Bom, entendendo essas duas verdades, convicções que nós precisamos ter, o que fazer então? Deixa eu dar só 3 coisas aqui. A primeira coisa a se fazer: conheça as Escrituras. Conheça. Mateus 22, 29, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Lembra que quando Jesus falou isto, era porque estavam perguntando para ele assim: olha, se uma mulher estiver casada com um homem, e esse homem morre, aí ela vai lá e casa com outro, né, com o irmão, naquela lei do levirato, né? Aí também morreu.
Aí casou com outro. Sei que dá 7 maridos lá. E a pergunta é, quando chegar lá no céu, ela é mulher de quem? Essa era a pergunta. Jesus diz assim, vocês erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não quero ser grosseiro, mas boa parte de nós, batistas, somos uns topeiras. Que quando a gente abre o Facebook, são umas discussões bestas, tolas, de gente que não conhece a Escritura, não é? Gente querendo decidir quantos anjos cabem na cabeça do alfinete. Não faz sentido nenhum, nenhum. Se Adão tinha um umbigo ou não. Sabe essas coisas? Coisas tolas. Erram porque não conhecem a Escritura. Conheça as Escrituras. Isso é um passo a ser dado hoje. Faça isso. Essa semana eu vou ler a Escritura. E aprenda a ler a Escritura. Para de ficar lendo a Escritura, sabe aquele jeito que você abre a Bíblia assim, aonde cair, caiu. Para de fazer isso. Isso é pegar conversa no meio, sabe? Aprenda a ler a Escritura. Pega um livro e começa a ler do início. Tenta entender a Bíblia. Compra uma Bíblia de estudo. Fica lendo aqueles comentários, aquelas introduções. Vai estudar de verdade. Conheça as Escrituras. Os cultos não são mais em latim, como era antigamente. Porque antigamente os cultos eram em latim, né? Para ninguém entender mesmo. Dizem que muitos padres sequer latim sabia. Eles iam enrolando qualquer coisa lá, e aí o povo dizia amém. Gente, hoje nós temos culto na nossa língua, temos Bíblia na nossa língua, dá para entender, para de ser preguiçoso. Vai conhecer as Escrituras, vai estudar. Não precisa ter a meta, eu quero ler até dezembro toda a Bíblia, não precisa. Mas comece a ler, ainda que leve 2 anos, mas leia. Não quero envergonhar ninguém, mas se eu perguntasse quem já leu a Bíblia inteira, mas inteira mesmo, com aqueles números todos, Levítico todo, sabe? Aquelas coisas chatas da Bíblia. A Bíblia tem coisa chata. Quem já leu inteira, eu tenho certeza que menos da metade vai levantar a mão, se não a meia dúzia, né? Porque nós não lemos a Bíblia, nós não conhecemos a Escritura, precisamos conhecer. Então faça isso, conheça as Escrituras. Segunda coisa a se fazer, experimente obedecer o que você já sabe. Porque tem crente que é curioso, ele quer saber mais da Bíblia. Pastor, eu queria saber tanto mais da Bíblia. Não tem um curso para dar, não? Você não obedece nem o que você sabe. Quer saber mais o quê? Né? Faz o que você já sabe. Quer saber para quê? Só para dizer, não, olha, tive um curso, fiz um curso na igreja, olha o certificado aqui, ó. Agora eu sei mais da Bíblia. Para quê, criatura? Comece a obedecer o que você já sabe. Certo? Faz seu exercício, pega lá a semana, o que eu já sei da Bíblia? Você pratica isso. Se não praticar, nós temos que querer saber mais. Vamos praticar isso primeiro, botar isso em prática primeiro, né? Experimente fazer isso. E, um terceiro conselho aí do que fazer, norteie a sua vida pelas Sagradas Escrituras. Torne a sua consciência escrava da palavra de Deus. O que vai ditar o que eu vou fazer, o que eu vou ser, o que eu vou pensar, o que eu vou falar, são as Escrituras. Não faça carreira solo, porque tem gente fazendo carreira solo, né? Eu não quero fazer parceria com Deus, não. Eu quero andar sozinho. Que Deus me abençoe, né? Ele vai atrás de mim. Ande com Deus, com Deus. Isso tudo aqui, gente, é para a gente aprender a relacionar com Deus. Que dá a impressão que a Bíblia é uma e Deus é outro. Mas entenda assim que a Bíblia é a palavra de Deus, é o que Ele falou. Nós cantamos uma música aqui, podemos cantá-la de novo agora, né? A gente diz que eu não posso basear a minha fé nas coisas que Deus pode fazer, mas naquilo que Deus é. E o que Deus é está na palavra de Deus, que Ele deixou escrito para nós. Então eu quero que você saia daqui nesta noite afirmando isso. Para mim é somente a Escritura. Ela é suficiente para mim. Ela é eficiente em mim.
Talvez você vai encontrar gente na semana que vai dizer, como é que é a sua igreja lá? O pastor vai lá e dá aquela palavra, sabe aquela palavra assim que nem está na Bíblia, mas aquela palavra que escrafuncha o coração da gente, assim. Eu digo, olha, não, lá não tem isso não. Lá nós cremos somente na Escritura. O pastor prega só a Escritura, né? A gente reflete nas Escrituras. Ela é suficiente para mim, eficiente em mim. Vamos ficar de pé? Queria desafiar você a pensar nisso, a orar por isso. Que o nosso compromisso como igreja seja uma igreja que de fato se baseia somente nas Escrituras, não em experiências pessoais. Queria convidar de novo a equipe Louvor a vir aqui à frente. Nós podemos cantar de novo essa música que eu citei. Mas eu quero lançar um desafio, porque talvez você está aqui nesta noite e você entrou aqui como se estivesse entrando em um lugar qualquer, em uma igreja qualquer. Mas talvez Deus tenha te trazido neste lugar para que você entendesse. Somente a Escritura deve constranger a sua consciência. Se você se sente constrangido, eu queria te convidar, enquanto a gente canta esse cântico, sai do seu lugar, vem aqui à frente e diz, olha, eu preciso me render aos pés do Deus das Escrituras. Não do Deus que o pessoal fica falando por aí, né? Mas do Deus das Escrituras. Talvez você se reconheça como um crente de verdade, um protestante mal informado, mas um protestante, né? Mas talvez você queira nessa noite reafirmar o seu compromisso com a palavra de Deus. Talvez tenha que dizer, Deus, eu reconheço que não é a Bíblia que está me governando, eu estou me governando, outras coisas me governam, mas eu não estou debaixo do governo de Deus através das Escrituras. Vamos cantar? Enquanto cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você ao final desse cântico. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Quero te convidar a vir aqui à frente, a orar. Eu estou incomodado com uma coisa, sabia? Deixa eu confessar. Eu estou incomodado com os homens, sabia? Nós temos feito um curso aqui chamado Homem ao Máximo, né? O Fausto é o facilitador desse curso, um livro que eu conheço já há muitos anos. Mas a lição que nós vamos estudar amanhã fala sobre isso. Deus quer que haja comando na família. E este comando Deus deu aos homens. E boa parte dos homens não comandam as suas famílias. Porque os homens não são escravos da palavra de Deus. Eu queria desafiar você, homem. Talvez você tenha que dizer nessa noite, olha, é verdade. Eu preciso mais uma vez me colocar diante de Deus, eu preciso orar, preciso confessar
que eu preciso ser constrangido pela palavra de Deus para comandar a minha família, para ser alguém que faça diferença na minha família, para abençoar a minha família. Talvez a igreja já foi reformada, né? Já está tudo bem, não está perfeita ainda, né? Mas talvez a sua família precise de uma reforma. E a reforma começa com você. Você dizendo, olha, eu me coloco diante de Deus, porque eu estou sendo a causa muitas vezes da falência da minha família, que está desagregada a minha família, porque eu não sou um homem que estou de fato escravo da palavra de Deus. Mas eu não quero só chamar os homens não, se você é mulher também, você sente esse desejo, né? Olha, eu preciso de novo me colocar na presença de Deus, dizer, Deus, eu quero ser constrangido pela Tua palavra, eu quero sair daqui afirmando, a palavra é suficiente para mim, é eficiente em mim. Faz isso, sai do seu lugar, vem aqui, pode vir, não se constranja não. É que eu falei dos homens aqui, os homens ficam meio assustados, né? Se constranja não, vem cá, vamos orar. Estamos todos juntos, né? Somos irmãos, olha que beleza, quantos homens. Mulheres não se constranjam não, viu? Pode vir a mulher também, porque começa a ver só homem aqui. Mas eu quero orar com você. Como eu sempre falo, é um momento muito simples, parece muito simples. Mas eu acho que em momentos assim, é que nós mudamos a nossa vida, né? Foi no momento assim que eu mudei a minha vida. Quando um dia eu entendi que eu tinha que aceitar Cristo no meu coração. Foi saindo do meu lugar, indo na frente de uma igreja, que as coisas aconteceram, não é? E talvez você está aqui nesta noite, você precisa de Cristo no seu coração. Sai do seu lugar também, vem aqui, reconheça que você precisa dEle, que Deus não precisa de você, mas você precisa dEle. E a palavra dEle vai ser a senhora na sua vida, vai mandar em você, e com isso vai ter uma reforma completa na sua vida, amém? Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos, porque nós estamos aqui constrangidos, ó Deus, pela Tua palavra. Não é a música, ó Deus, que mexe com a nossa emoção. Não é a oratória do pastor que nos convence. Mas é a Tua palavra que nos faz cativos. E nós estamos aqui, ó Deus, para dizer mais uma vez, queremos que a nossa consciência seja constrangida pela Tua palavra. Queremos, ó Deus, que a Tua palavra governe a nossa vida. Ó Deus, obrigado, porque nesta noite nós estamos resgatando um dos pilares da reforma protestante. Somente a Escritura, ela é suficiente para nós, ela é eficiente em nós. Nós te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra pregada ao nosso coração nesta noite não volte para o Senhor vazia, mas que ela produza frutos, frutos de salvação, de santificação, de serviço, e nos faça curvar diante da Tua vontade, para que haja uma reforma completa na nossa vida, na nossa família, na nossa história. Obrigado a Deus por esta igreja, uma igreja que vive a fé reformada, que acredita nisto e que está fazendo da sua caminhada uma caminhada de submissão à Tua palavra. Somente a Escritura, a ela nós obedecemos. Nos ajuda, ó Deus, para que nesta semana possamos conhecê-la mais, possamos obedecê-la mais, possamos permitir que ela nos transforme mais. Obrigado, ó Deus, por este culto. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se faz presente aqui. E nós estamos constrangidos diante da Tua presença. E queremos, ó Deus, honrá-lo com uma vida santificada, transformada, para a glória e para a honra do Senhor. E te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto. E nos conceda, Senhor, a Tua misericórdia. Que o Senhor levante a Tua face sobre cada um de nós.
e nos dê a tua paz. É a oração que fazemos em nome e por amor a Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe. Tenha uma boa semana.